Olá, turma. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós iremos ver a estrutura do texto dissertativo expositivo, certo, galera? Na aula passada nós estudamos as características e agora iremos ver a estrutura. A estrutura do texto dissertativo expositivo, ele pode ser construído através da estrutura textual típica, né? Qual é essa estrutura típica, né, galera? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Mas aqui, pessoal, a gente tem que se atentar no seguinte, ok? Segue a mesma estrutura dos outros textos, certo? Do texto dissertativo. Só que a diferença é que nós iremos, né, expor as ideias de acordo com o assunto ou tema que será abordado dentro do texto. Dentro da estrutura, galera, nós temos aí a introdução, né? A introdução a gente irá definir de que se trata o texto, né? Definir o tema, o assunto que irá ser abordado dentro do texto. No desenvolvimento, nós iremos informar e expor as ideias relacionadas ao tema, né? Para que o leitor ele compreenda do que está sendo tratado o texto e temos que ser bastante claro em relação a essas definições, né? E essas informações dentro do texto. E por último, né, a conclusão, que na verdade aí é como se fosse um resumo do que nós tratamos durante todo o texto, né? Então aí é uma síntese, né? Ou seja, você vai reafirmar tudo que você já falou anteriormente. Agora nós iremos ver, pessoal, aqui como que nós iremos, né, o que nós iremos colocar dentro dessa introdução. Então, na introdução é feita a apresentação do tema que será abordado, com possível contextualização no universo mais amplo no qual o tema se encontra inserido. Então, nesse momento é feito também a definição do objetivo do texto, ok? Então, a introdução aí, pessoal, você vai apenas contextualizar, né? Apresentar aí o tema que será abordado. Por exemplo, se nós fôssemos falar sobre o coronavírus, por exemplo, né? Então, vocês deveriam aí nessa introdução, né? Apresentar o tema, né? O porquê do tema, né? O porquê de estar sendo tratado esse assunto. Então, a introdução é o carro abre-alas, né? De apresentação, né? Do assunto que será trabalhado dentro do texto, ok? Aqui nós iremos ver um pequeno exemplo, né, de texto expositivo, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, certo? Então o texto diz o seguinte: o Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos. Nessa festa, as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob a qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências, ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando a cena do nascimento de Jesus. No último século, incluiu-se uma outra figura nessa festa, o Papai Noel, um bom velhinho que presenteia crianças. Então, galera, o que vocês podem perceber aqui, né? O texto expositivo, ele não tem a ideia de argumentar. Ele tem apenas a ideia de esclarecer, de informar o leitor. E a gente percebe bem aqui nesse texto, né? Falando sobre o Natal. E veja, pessoal, que nesse primeiro parágrafo da introdução, a gente tem um conceito, ou seja, uma definição do que é o Natal, né? Então, aí o autor do texto diz que o Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos. Então, aqui nessa primeira parte, nós iremos estudar apenas a introdução, né? Então, a introdução você vai apresentar o tema, informar, definir, conceituar, ok? E aqui nós temos esse exemplozinho, né, de como a gente faz essa conceituação de qualquer tema que seja, ok? Então, hoje a nossa aula é apenas sobre a introdução e nas próximas aulas daremos continuidade, né, sobre essa estrutura, ok?
Então, até a nossa próxima aula, galera.